Eu não sei. Olá, amigos, venho aqui hoje para compartilhar com vocês a importância de algo que eu ouvi há alguns dias atrás, ali na conferência do Jesuscope. Eu não sei. E aí? Será que você já passou por momentos onde você não sabe o que fazer, onde você não sabe que decisão tomar, ou até mesmo onde você não sabe qual caminho seguir? Será que você já se fez essa pergunta? Será que você já se viu nesse dilema de não saber, de não compreender, de não entender, ou até mesmo de falar, Senhor, eu não sei. E falando sobre isso, nós temos um exemplo tremendo na palavra de Deus que tem falado muito ao meu coração nesses dias. O rei Davi, ele queria a presença do Senhor. Ele queria um lugar para a presença do Senhor. Ele queria que a arca que simbolizava a presença do nosso Deus estivesse num lugar onde ele tivesse acesso. E ele fez isso. Ele mandou buscar a arca e queria trazer essa arca para perto dele. E da forma como ele entendia, da forma como ele achava que deveria ser, então ele preparou, ele se organizou para trazer a presença do Senhor para perto dele. E, como a gente sabe, aconteceu um imprevisto, aconteceu um problema, teve uma morte no meio do caminho. Imagina, queridos, você estar querendo buscar a presença do Senhor, você quer agradar ao Senhor, você quer, estar mais perto do nosso Deus, e no meio do caminho acontece um problema. No meio do caminho tem uma falha terrível, enfim. E naquela hora, Davi, então, ele para tudo. Em vez dele continuar o trajeto, em vez dele, pensar e buscar uma estratégia, ou até mesmo dele falar assim, não, vamos seguir em frente, ele parou. E isso tem falado muito ao meu coração, porque existem momentos que eu e você precisamos aprender a parar. Parar para ouvir aquilo que Deus está falando, parar para discernir realmente qual é a instrução, qual é a direção do Pai, e não pensar naquilo que eu e você podemos fazer na força do nosso braço, naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que a gente consegue pelas nossas próprias forças. Porque Davi era um rei, ele era autoridade, ele preparou tudo para trazer a arca ali para Jerusalém, para que estivesse ali perto dele e do povo, é claro. Mas nós precisamos entender que ainda que estejamos buscando a presença do Senhor, nós precisamos dar ouvido àquilo que Deus está falando. E quando então acontece a morte de Uzá ali no caminho, no trajeto daquela arca, Davi para e ele fala para o Senhor, Senhor, eu não sei, o que eu vou fazer agora? Eu não sei. Então a arca fica ali na casa de Obed durante aproximadamente 3 meses. E Davi de repente recebe uma notícia. E Davi volta, volta para o palácio, continua ali a sua vida. Mas eu acredito que ele estava esperando Deus falar algo. E ele recebe uma notícia. Você ficou sabendo do que está acontecendo na casa de Obed? Que a arca está lá? E às vezes a gente até pensa, Então, Davi tinha passado por uma experiência terrível, onde uma pessoa perdeu a vida, onde houve uma morte. Independente dele saber o que estava fazendo ou não, então não vamos entrar nesses detalhes. Mas imagina Davi receber essa notícia. Você ficou sabendo o que está acontecendo? Pronto, Davi deve ter pensado consigo mesmo. Morreu todo mundo e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço com essa arca? Então eu talvez poderia até pensar assim. Mas qual que é a notícia que Davi recebe? Aquela casa está sendo abençoada porque a presença de Deus está ali. Queridos, então Davi, acho que ele recobra ali o seu ânimo, as suas energias, as suas forças, e ele
naquele momento ele vai até o Obed para conversar com ele e para falar assim: o que é que você fez? O que você fez de diferente que Deus te abençoou, que eu não consegui fazer tentando levar a arca para um lugar? E Davi era o rei. Ele tinha uma autoridade, ele representava uma autoridade diante de uma nação. E ele chega para um homem e pergunta: o que é que você fez que eu fiz diferente? Ou então, por que você conseguiu ser abençoado e eu não consegui? Então, naquela hora, Davi, ele consegue se humilhar, se esvaziar de toda a sua autoridade, de tudo aquilo que ele era de posição, e ele consegue chegar para um homem comum, para um homem simples e perguntar para ele: o que é que você fez? Queridos, isso não está escrito na palavra, né, com todos esses detalhes, mas imagina dentro ali da história o que é que aconteceu. E Davi vai até aquele lugar e é como se o Senhor virasse para ele e falasse: ó, aprende, entenda como que é a forma certa que eu irei contigo. Então Davi, ele fala: não, eu quero trazer a presença do Pai, eu quero essa bênção, eu quero desfrutar disso que você sentiu aqui. Então ele vai na palavra e ele conversa com os sacerdotes e eles começam a não entrar num consenso, digamos assim, mas eles discernem sobre aquele assunto. E por quê? Porque é o Senhor quem traz a direção, né? Então não tem como eu juntar com você ou juntarmos ali 5 ou mais pessoas e querer estabelecer um plano. Pode dar certo? É claro que pode dar certo, mas o principal é a direção que vem do Senhor. Então eu acho que naquele momento eles buscam ali a direção que vem do Senhor. Então eles começam todos os preparativos para levar a arca para Jerusalém. Eu acredito que eles tinham um temor enorme no coração, que eles começaram a se voltar para todos os princípios, as regras, as normas que Deus tinha deixado. E então eles começam aquela trajetória novamente. E Davi, que era o rei de Israel, ele se esvaziou de tudo que ele era. E ele foi na frente da arca, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, sabe? Ele mostrou que diante da presença de Deus ele não era nada, que ele precisava se esvaziar, que ele precisava se diminuir e que ele precisava aprender com aquela experiência ruim que ele teve. E todos aqueles envolvidos ali no trajeto para levar a arca para Jerusalém entenderam essa necessidade de ouvir aquilo que Deus tinha. E eles davam ali os passos em direção a Jerusalém e eles sacrificavam ao Senhor. Não era, além de carregar a arca no ombro, além de colocar toda a sua força para que aquilo pudesse acontecer, aquilo de uma forma tanto natural quanto espiritual, porque levar a presença do Senhor para um lugar, queridos, não é simplesmente um esforço físico, não, precisa ter a direção do Senhor, precisa de, sabe, um derramar diferente do Espírito, para que Deus realmente opere. E eles vão caminhando, pensa no temor, pensa na alegria, pensa em tudo que envolveu o emocional daqueles homens que estavam envolvidos em carregar aquela arca, em oferecer sacrifícios ao Senhor e em conseguir concluir aquele feito. Eu imagino a alegria de Davi e de todos aqueles que estavam ali envolvidos naquele processo de chegar no seu destino com a presença do Senhor. Em muitos momentos, eu e você precisamos parar na nossa trajetória, no nosso caminhar, no nosso dia a dia e falar: Senhor, eu não sei o que fazer agora.
Eu preciso que o Senhor me instrua, eu preciso que o Senhor me direcione, eu preciso que o Senhor me mostre onde eu estou falhando, eu preciso que o Senhor vá à minha frente. E Davi fez isso e o Senhor foi com ele. Ele ficou parado, esperando uma direção, uma instrução do Senhor. Enquanto isso, alguém estava sendo abençoado. Não estou dizendo que você tem que parar e esperar vir uma voz, algo sobrenatural. Não, eu quero que você entenda que em muitos momentos não é a nossa força, não é a nossa vontade, não é o nosso querer, não é aquilo que às vezes arde em nosso coração que deve nos conduzir. Não é, queridos. O que deve nos conduzir é a direção que vem do Senhor, da forma como Ele quer, da forma como Ele determinou. Às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Às vezes o nosso querer não é o querer de Deus. Ainda que possamos estar com boas intenções, vamos dizer assim, ainda que a gente queira agradar o Senhor, nós precisamos entender que a vontade dele é soberana, que os princípios dele são absolutos sobre a nossa vida e que nós precisamos entender que existem momentos que devemos parar e falar: Senhor, eu não sei o que fazer, eu quero ouvir do Senhor, eu quero discernir aquilo que o Senhor tem e eu quero que o Senhor me instrua em toda a minha trajetória. Se você fizer isso, pode ter certeza que o Senhor irá contigo. E se você quiser carregar a presença do Senhor onde quer que você vá, entenda que Deus pode ir com você, mas que nós precisamos nos atentar para tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. E tudo que o Senhor tem está descrito na palavra de Deus. Então, se hoje você está parado nessa pergunta ou em um dilema, eu não sei o que fazer, não se preocupe. Deus pode te conduzir. Deus vai te mostrar que Ele é fiel, que Ele abençoa, que Ele direciona e que Ele pode ir à nossa frente. Basta nos atentarmos para aquilo que Ele tem. Volte seu coração para o Senhor. Entenda que quem deve conduzir a sua vida é Deus. Não são as coisas desse mundo, não são as regras desse mundo, não é aquilo que um ou outro fala, mas é a voz do Senhor. A voz de muitas águas, a voz como um trovão, que Ele fale ao seu coração, que Ele te direcione e que você possa avançar para aquilo que Ele tem para você. Porque o nosso Deus é bom e Ele quer sim que nós sejamos referência, que nós sejamos a imagem e a semelhança do Filho de Deus nessa terra. Siga em frente, somente quando o Senhor te conduzir. Um abraço e até o próximo vídeo.